Tem outra notícia que eu queria colocar também que você comentou no seu Instagram sobre as pessoas reclamando que não existem candidatos ao Papa, só tem dois negros, não tem nenhuma mulher e não tem LGBTQIA+, né? Você coloca depois a notícia também? O que que você queria comentar sobre isso? Não é inclusivo essa corrida para o novo Papa, não é inclusivo. É um negócio engraçado, né? Porque engraçado não é, né? Modo de falar, mas você pensa bem. O Ocidente, o Ocidente ele se constitui, uma das fundações do Ocidente é a cultura judaico-cristã, né? Que ajudou a constituir o que a gente conhece como Ocidente com letra maiúscula, digamos assim, né? O conceito político de Ocidente. Foi isso, foi a ciência, por exemplo, né? O teste, a empiria, né? O método científico, todas essas são as fundações do Ocidente. E o que a gente vê o tempo inteiro é que o wokeísmo, ele ataca muito o cristianismo. Eu não estou dizendo aqui para ninguém que o cristianismo é uma religião ah, perfeita, né? E que não tem um passado de um histórico de muitas atrocidades ao longo da história. Né? A história da humanidade é marcada por muitas atrocidades, de grupos contra grupos, de instituições contra outras instituições. Então a gente sabe que a história da igreja também é uma história complicada, não estou dizendo isso. Mas o que a gente vê é que o wokeísmo vê o cristianismo como uma das marcas do Ocidente, como o cristianismo e como o wokeísmo tem por desejo essa destruição do Ocidente, então, por consequência, acaba também odiando o cristianismo. Pelo amor, a gente viu totalmente isso na abertura das Olimpíadas. Ficou muito evidente o escárnio exagerado com o cristianismo naquela abertura, né? Eles Então, tentaram remediar depois, mas o dano já tinha sido causado, né? Causou parece uma que indignação total no mundo inteiro. essa abertura foi até tirada, o vídeo. O que que aconteceu? Qual foi a... qual- Depois eles alegaram que não foi, que na verdade foram referências mitológicas, mas a própria pessoa, as próprias pessoas que participaram da performance fizeram posts nos seus stories falando que estavam se referindo sim à Santa Ceia. Né? Eu não sou cristã, né? Então, assim, antes que alguém pense, ela é uma cristã defendendo, eu não sou cristã, eu não pratico nenhuma religião. Né? Mas eu vejo o cristianismo do ponto de vista cultural, de fato. O cristianismo é a base, é uma das bases do Ocidente. E o ataque contra o cristianismo é uma coisa interessante, porque para as pessoas woke, não basta simplesmente não ir à igreja ou não praticar uma fé. Você faz o que você gosta, eu faço o que eu gosto, eu não quero ir à igreja, participar de uma comunidade religiosa, não quero ter nenhuma fé. E você vai viver a sua vida. Não, não é isso. O tempo inteiro que eles querem é hackear essas instituições e destruir a experiência de fé das outras pessoas. Eu pretendo fazer um post muito em breve mostrando várias fotos de igrejas católicas, cristãs, presbiterianas, tudo que você possa imaginar, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, nos quais você vê, por exemplo, show de drag queen em pleno púlpito acontecendo. Né? Ou você vê drag queen lendo o livro para criança no púlpito da igreja. Tem alguma coisa de muito errada, porque se o wokeísmo não gosta do cristianismo e faz críticas severas e desgosta com ranço eterno do cristianismo, porque eles fazem tanta questão então de ocupar espaços dentro dessa instituição? Se não for simplesmente para hackear de dentro, destruir, entende? É uma relação estranha. É, me impressiona que pessoas que sejam tão desengajadas com o cristianismo possam se importar tanto, por exemplo, com a sucessão do Papa agora. Eu acho que não quiseram falar de um Papa LGBT em si, mas talvez de um Papa que apoie a causa LGBT, talvez, né? Já que o Papa Francisco ele foi uma figura complexa, né, nesse campo. E é interessante também, você não acha, Vilela, que toda essa discussão da sucessão do Papa esteja sendo tão focada no que o próximo Papa vai pensar sobre LGBT? Com É. tanta coisa para pensar, entende? Com tanta coisa complexa no mundo, com tanta gente passando dificuldade, porque esse é o ponto de conversa. Né? A Folha está obcecada, é uma depois da outra, uma matéria depois da outra falando o que será que vai acontecer o próximo Papa, qual vai ser a visão do próximo Papa sobre direitos LGBT. Em É vez uma de latim, obsessão, em vez de latim, talvez ele vai falar numa linguagem neutra, né? é uma coisa louca, né? Uma obsessão dessas pessoas, eu não sei. E a gente fica perguntando por quê, né? Por quê? Por que é tão importante tudo isso?
É claro que todo mundo merece viver, ser feliz, ter respeito. O problema é quando isso começa a ser impositivo, né? Porque eu sempre digo isso, a forma como você se identifica ou escolhe se apresentar é um problema seu. Mas a partir do momento que você decide que eu tenha que te ver da forma que você pensa que você é, passa a ser um problema meu. Né? Quando você começa a impor através de leis, né? Quando você começa, por exemplo, a dizer que, embora seja do outro sexo, que você agora tem direito de usar o meu vestiário, isso passa a ser um problema meu. Né? Aqui a gente teve muito caso dentro das academias, por exemplo, de meninas trocando de roupa e homens dentro do. Entende? A autodeclaração cria esses problemas, né? Porque, muito embora muitas pessoas que se declaram mulheres trans sejam certamente boas pessoas e provavelmente sejam até a maioria, eu não sei, a gente não tem como calcular, mensurar isso. Mas a verdade é que a autodeclaração está permitindo, abrindo uma brecha para predadores de todo tipo. Né? E essas pessoas agora basta colocar uma saia, uma peruca, elas entram em qualquer lugar que seja do sexo oposto. Isso cria um problema muito sério para organizar a sociedade e um problema de segurança também, né? É segurança, é privacidade, né? O direito à privacidade também que a gente segue perdendo cada vez mais. Tudo isso baseado em ensaios aleatórios, cheios de elucubração, lá daqueles estudos de gênero que eu falei para você nos anos 70. Entende? Como é que se decidiu que era importantíssimo reorganizar a sociedade em torno de um conceito, gênero no caso, de um conceito fluido, indefinido, sem clareza. É importante a gente fazer essas perguntas. Para quem importou isso? Qual a motivação dessas pessoas? Por que estão reorganizando? Por que estão tentando, pelo menos, erradicar sexo biológico da arena pública? E tentando substituir por gênero. E não me diga que identidade de gênero e sexo são duas coisas diferentes, que é o ponto de conversa daqueles que são adeptos dessa corrente. A verdade é que nas certidões, por exemplo, de gênero, né, no Brasil, não existe o campo identidade de gênero, existe o campo sexo. E é esse campo que está sendo substituído. Né? Então, não adianta discutir em torno de identidade de gênero, porque na prática é sexo biológico que está sendo modificado e erradicado. Pois é. Fala, Kratos. Vamos lá, a Bruna, ela fala o seguinte: Nini, poderia comentar sobre a relação entre pautas transhumanistas e pautas malthusianas de redução populacional? Exemplo, incentivo ao aborto? Então, a gente vê muito a pauta do aborto, ela é muito frequente também no fórum. É muito importante, vejamos, por exemplo, vamos começar do zero, Bill Gates, né? Bill Gates, ele financia, ele repassa milhões e milhões e milhões e milhões para a pauta do aborto. E é interessante, vocês não acham estranho que um homem bilionário, um idoso, né? Ele é um idoso, deve ter, não sei, uns 70 anos, talvez, no final dos anos 60, dos 60 anos, que um homem idoso, bilionário, esteja tão preocupado com os direitos reprodutivos de mulheres. Não te parece estranho, né, que ele esteja usando o dinheiro dele para isso? É muito estranho. Especialmente estranho quando a gente começa a ver que o dinheiro dele é usado pela muito focado, o dinheiro é repassado através da Planned Parenthood, que é uma instituição historicamente racista, eugenista, que surgiu com o desejo de erradicar bebês negros da barriga das mães. É uma instituição que a dona que fundou a instituição. Ela tinha parceria com a Ku Klux Klan, então, assim, literalmente racista mesmo. Os primeiros testes da pílula anticoncepcional foram feitos, se eu não me engano, em Porto Rico. E é uma loucura, porque essas mulheres que foram testadas nessa primeira leva de pílulas, elas não souberam que estavam participando de um experimento que poderia causar danos à sua saúde. E a nossa querida amiga fundadora da Planned Parenthood não falou para ninguém, não falou para elas. Elas participaram dessa experimentação às escuras. Então, assim, a gente vai vendo como as pautas se conectam novamente. Porque Bill Gates,
que o tempo inteiro fala de depopulação. O tempo inteiro ele está dando entrevista falando que nós temos um problema de superpopulação. Uma pessoa que foi muito participativo, muito diretivo no que diz respeito às vacinas. Ele fez vídeo falando para as pessoas se vacinarem, tomarem as vacinas. Muitas dessas vacinas a gente está vendo os primeiros estudos começando a serem publicados, mostrando uma série de problemas e efeitos colaterais longínquos, problemas muito sérios, né, problemas metabólicos, problemas cardíacos, né, e a gente está vendo agora, por exemplo, as crianças sendo empurradas esse tipo de vacina no Brasil. Por que que Bill Gates, eu estou fazendo um ponto de análise a partir do Bill Gates, por que que o Bill Gates está financiando aborto? Por que que o Bill Gates está falando tanto sobre depopulação? Por que que o Bill Gates apoiou tanto a vacinação? Por que que o Bill Gates, 2 meses antes, estava fazendo um evento, o evento 201, se não me engano, com a Johnson Johnson, com o Johns Hopkins, o hospital, com o Fórum Econômico Mundial, com a ONU? Por que que esse pessoal estava sentado 2 meses antes da pandemia, discutindo como reagir a uma pandemia? Como eles podiam saber que 2 meses depois teria uma pandemia? Aconteceu isso mesmo? Pesquise, evento 201, pesquise. Entre no Uau. site do Bill Gates e coloque evento 201, Event 201, e você vai ver, esse evento aconteceu em outubro de 2019, 2 meses antes do primeiro caso que aconteceu na China, e 3 meses depois do primeiro caso no Ocidente, que foi em Bordeaux, em janeiro de 2020. Então, 2 meses antes, essas pessoas estavam literalmente sentadas discutindo como reagiriam a uma pandemia que eles nem sabiam que ia acontecer ainda. Então, quando a gente começa a ver essas pessoas, a gente começa a ligar os pontos, tem alguma coisa esquisita nisso. Eles afirmam agora, porque eles têm as suas diretrizes, né? E a última foi a Agenda 2030, né? Que se concretiza, obviamente, em 2030. Eles disseram que a população, o problema de superpopulação não existe mais, que foi contornado. Mas não foi contornado ao acaso, foi contornado porque, na verdade, eles incentivaram políticas de depopulação. Foram eles que empurraram pesadamente uma série de, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Bill Gates, já falamos do aborto, né? O aborto é especialmente da forma como é defendida, pode ser considerado, sim, de um ponto de vista da análise do Fórum Econômico Mundial, uma política de depopulação. A gente vê também, por exemplo, as mulheres, já perceberam a quantidade de mulheres que têm pavor da ideia de ter um filho? Hoje, há uma celebração muito grande a ideia de que ser uma mulher não tem nada de errado com isso. O meu problema não tem a ver com a agência humana e cada um escolher viver a sua vida da forma como acha melhor para si. O meu problema é com a massificação dessa cultura, empurrando para as outras mulheres a ideia que esse é um novo modelo de felicidade. Né, de que ser mãe é uma perda de tempo, um atraso na vida, que você vira um escravo da família, você fica escravo de criança, que criança tira a sua liberdade, criança estraga o seu corpo, criança destrói o seu relacionamento, né, você não consegue mais viajar, você não dorme mais, você não consegue mais beber o seu café quente. Reconhece todo esse discurso público? Né? Eu vejo muito isso, talvez porque eu seja mulher, aparece muito conteúdo de mulher para mim no Instagram também. E o tempo inteiro isso, né? O ponto de discussão de que as crianças são um atraso na vida, especialmente da mulher. Né? Eu já vi, e isso passa também pela destruição dos valores familiares, né? Ninguém quer casar mais, divórcio está nas alturas. Eu vi uma mulher deixou um comentário no Instagram para mim dizendo que casamento era prostituição de um homem só e que por isso ela estava fora. Sim, Como? casamento é prostituição de um homem só. E aí ela não via, não vale a pena isso. Para que eu vou ficar ali servindo sexualmente a um homem, sendo escrava sexual, basicamente, de um homem? Para que eu vou fazer isso da minha vida? Porque a pessoa enxerga casamento de um ponto de vista completamente traumatizado. Eu, como uma pessoa que sou casada, sou feliz, não consigo sequer conceber nem chegar perto dessa definição de casamento. Né? Então, a gente está vendo muita dissolução
das famílias, a falta de interesse em ter filhos, mas não pensemos que tudo isso foi assim sem querer, isso tudo foi muito estimulado pela mídia, e é até hoje. A quantidade de meninas e mulheres que eu converso, por exemplo, no Instagram, e que falam, eu tenho desejo de ser mãe, mas eu tenho pavor, morro de medo, porque eu vejo todo mundo falando que é horrível, Nossa. que vai estragar a minha vida, que eu nunca mais vou dormir, que eu nunca mais vou beber um café quente. Então, assim, esse é o discurso público atual, né?